Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol, análise e prognóstico esportivo para esta quarta-feira, dia 10 de setembro. Assim, teremos uma grade de jogos de pouquíssimas opções, porque é fim de semana data FIFA. Hoje focaremos em dois jogos muito legais na Copa do Brasil, dois jogos das quartas de finais. O primeiro será Fluminense e Bahia e o outro é entre Corinthians versus Atlético Paranaense. Porém, antes de partir para a nossa primeira análise do dia, se você é novo por aqui e deseja nos acompanhar diariamente, se inscreve no nosso canal. Caiu de paraquedas e curta o nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer o nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber o vídeo assim que for postado. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você está dando uma força no crescimento do nosso canal. Lembrando, aposta apenas para maiores de 18, jogue com responsabilidade. Sem mais delongas, vamos ao primeiro palpite de hoje, a nossa primeira análise do dia. Copa do Brasil, quartas de final, temos o jogo do Fluminense versus Bahia. Esse jogo tem início às 19 horas. A equipe do Fluminense não vive um bom momento. Nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Perdeu justamente para o Bahia no jogo de ida pelo placar de 1 a 0. Perdeu pelo Brasileiro para o Bragantino 4 a 2. O Bragantino estava em crise ali, várias derrotas consecutivas e venceu o Fluminense. E empatou com o Santos na última rodada do Brasileirão. Ou seja, 3 jogos sem vencer. É uma equipe que, quando atua em casa, faz valer o seu mando de campo. Essa equipe treinada pelo Renato Gaúcho. É uma equipe que vem a 4 jogos de invencibilidade em casa. É uma equipe que em casa sabe marcar gols. Em 4 dos últimos 5 bateu over 1 gol e meio. E vai enfrentar a equipe do Bahia, que está fazendo um bom brasileiro. Em 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. Bateu over 1,5 em 4 de 5. Vem de uma derrota amarga pelo Brasileiro Série A. Perdeu por um placar de 5 a 1 para o Mirassol atuando fora de casa. Em contrapartida, ele descontou na final da Copa do Nordeste, vencendo Confiança fora de casa por um placar de 4 a 1 e vencendo em casa por um placar de 5 a 0 no agregado título do Bahia, no agregado no 9 a 1. Bom, nos últimos dois confrontos foram na casa do Bahia. 3 a 3 e uma vitória do Bahia. O Bahia atuando fora é uma equipe que vem a 5 jogos, com apenas uma derrota, justamente para o Mirassol. Porém, só venceu equipes ali de nível técnico elevado. O Corinthians, porque empatou com o Sport, lanterna do Brasileiro, empatou com o Retrô, uma equipe de 4ª divisão na época. E de 4ª divisão não, de 3ª divisão, agora é 4ª. Venceu o Corinthians Série A, aí pegou uma equipe que estava jogando bem, Mirassol. Perdeu e venceu o Confiança, que é uma equipe de nível técnico inferior. Nos últimos 5 confrontos na casa do Flu, o Bahia levou a pior. E para esta partida, o Fluminense precisa reverter a situação para levar o jogo para as penalidades, vencendo com um placar mínimo de 1 a 0. 2 a 0 dá a classificação. Para essa partida, eu vou deixar um jogo de Fluminense com empate anula. Fluminense com empate anula. E se você é aquele flusão, Fluminense aí, numa tip simples, pode acontecer. Fluminense em casa é uma equipe difícil de ser batida. Bom, temos agora pela Copa do Uruguai, oitavas de final. Temos o jogo do Peñarol versus Liverpool, início às 20h30. A equipe do Peñarol é uma equipe que vem a 4 vitórias consecutivas, batendo over 1,5 em 3 de 5. E a equipe do Liverpool do Uruguai, 5 jogos, over 1,5 nos últimos 4. Nos últimos 5 confrontos, bateu over 1 gol e meio. E para esta partida, o Peñarol, em minha virtude, amplamente favorito. Vou deixar um jogo para Peñarol, chance dupla nesta partida. Temos mais um jogo, meu parceiro, Corinthians versus Atlético Paranaense. O jogo de ida, o Corinthians venceu pelo placar de 1 a 0. Esse jogo tem início às 21h30. Transmissão ao vivo pela Rede Globo. O Corinthians paga uma odd de 1,86. Está com o regulamento abaixo do braço. Lembrando, o Corinthians tem um grande goleiro aí, Hugo Souza.
e tem um ataque que pode ajudar bastante quando entra no grupo dos titulares. Quem é o ataque corintiano? O Memphis Depay ajuda muito quando entra ali e tem as suas oportunidades. Depay ali ajuda bastante, mas vida que segue. O Atlético Paranaense também tem grandes jogadores, como é o caso aí do grande goleiro Santos. Lembrando, a equipe do Corinthians vem a 5 jogos batendo over 1,5 em 4 de 5, vem de um empate no clássico paulista pelo Brasileiro em 1 a 1 diante do Palmeiras, e o Atlético Paranaense, após perder para o Corinthians, engrenou 2 vitórias consecutivas pela Série B. Em 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, deu o Corinthians. Acredito que o Atlético Paranaense pode surpreender, mas é um jogo bem complexo, é um jogo bem difícil para essa equipe atleticana. Pode acontecer, porém é um jogo bastante complicado. Para esta partida, acredito que será um jogo para over 1,5 ou Atlético Paranaense chance dupla como opção de mínimo possível zebra. Bom, temos agora Colômbia, o jogo do Milionários versus Deportivo Pasto, às 21h30. É o confronto do 16º colocado versus o 18º colocado. A equipe do Milionários em casa vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 de 5. E o Deportivo Pasto fora, over 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos, não venceu um fora. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Milionários. Milionários atuando em casa. É uma equipe que deve vencer esse confronto e vou deixar Milionários para vencer o jogo. E rapaziada, essas são as nossas análises e palpite de aposta de futebol esportiva para esta quarta-feira de Copa do Brasil. Porém, se você quer mais dicas como essa, se inscreva no nosso, entre no nosso canal aí do nosso Telegram, entra no nosso grupo do Telegram na descrição e nos segue lá no nosso Insta, que estará recebendo dicas exclusivas. Agora, lembrando, quer a nossa dupla de hoje, fica aqui até o final que você terá essa dica. Bom, como opção de dupla ou tripla, estarei deixando para vocês aqui Fluminense empate anula, Fluminense empate anula. Vamos estar deixando aqui Fluminense empate anula, Penharol para vencer o jogo. Fluminense empate anula, Penharol chance dupla. E podemos estar deixando esse jogo do Milionários chance dupla também. Então, muito só dupla, muito só tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green, meu parceiro. Mas é isso. Se gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo. Avante, tropa!